Amém? Muito conhecido, né? Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é, observe que ele é, não é ela, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Quando nós olhamos para esses 3 versículos, nós começamos a concluir que Deus ele colocou uma cultura de masculinidade na Bíblia, e é só três versículos de um salmo. Nós temos muitas coisas a falar, mas por enquanto vamos ficar por aqui nesse salmo. A cultura da masculinidade bíblica, ela sempre foi e sempre será baseada nos princípios e valores da Bíblia. Diga assim para o seu irmão: não é o que a sociedade dita, é o que a Bíblia diz que tem que ser. Então, baseado nesse modelo bíblico, nós somos orientados como homens, como devemos nos comportar e vivermos nossas vidas. E geralmente, ou quase que em toda a palavra, essa cultura, ela valoriza. Se você quiser anotar, eu acho isso muito importante, embora a palavra vai ficar gravada, e se você quiser rever, passar para alguém, olha, vamos sentar aqui para o seu filho, para uma parentela, né? De repente você tem pais, irmãos que precisam ouvir isso, e é importante, porque nós estamos sendo desconstruídos, né? Quando eu falo nós, não nós aqui, mas a nossa sociedade tem sido desconstruída por uma cultura maligna, né? Primeiro nós temos aí uma cultura woke, desgraçada, que daqui a pouco eu falo sobre isso. E na contramão também nós temos uma cultura antiga, que é a cultura machista demais. Então a gente precisa achar um equilíbrio, e a Bíblia ela tem esse equilíbrio. Então a cultura bíblica, ela primeiro valoriza a integridade. Nunca esqueça disso. Íntegros, homens íntegros. Quando a gente fala de integridade, a gente fala de integridade no aspecto de relacionamento com pessoas, dentro do trabalho, dentro da escola, na faculdade, com amigos, com pessoas que se relacionam conosco, na família. Então, a integridade, ela gera a confiança. Então, precisamos ser homens íntegros. A integridade gera responsabilidade. Então, integridade gera responsabilidade. Não esqueça disso. Um outro aspecto importante nessa cultura bíblica de formação de homens de caráter é a honra. Nós infelizmente estamos vendo uma geração que não sabe o que é honrar. E honrar no sentido amplo: honrar pai, honrar mãe, honrar os mais velhos. Nós temos hoje, infelizmente, uma geração desconstruída nessa questão da cultura da honra. E nós temos uma responsabilidade, você vai ver já já comigo, porque homens de caráter, homens de acordo com o modelo de masculinidade bíblica, têm que ter honra. Nesse momento que nós tivemos aqui do nosso quebra-gelo, né? Onde vocês conversaram, vocês ouviram um pouco, né, de uma história de tristeza, né, e a outra história de alegria, e o que culminou essas duas situações, né, o que culminou. Então, assim, a gente é marcado muitas vezes por circunstâncias, e essas circunstâncias vão forjar de certa forma também o seu caráter, e aí você precisa ser uma pessoa de honra. Então, integridade, responsabilidade, honra. E um outro elemento que eu acho vital, que infelizmente na nossa geração é uma moeda escassa, que é a lealdade. Nós precisamos ser homens leais,
Sem lealdade a gente não vai para lugar nenhum. Esses aspectos que eu falei aqui, eles refletem a imagem de Deus. Nós precisamos ser parecidos com Deus e um exemplo para as pessoas. Baseado nisso, nós seremos homens fortes, corajosos e, sem dúvida nenhuma, iremos liderar pessoas, sejam jovens liderando jovens, sejam homens casados liderando suas famílias. Nós precisamos dessa cultura da honra, da lealdade, da responsabilidade, da integridade, porque sendo assim seremos parecidos com Deus. Baseado nisso, nós iremos caminhar dentro de princípios que vão desconstruir esse padrão que a sociedade tem tentado impor a todo custo. A sociedade dos últimos dias tem querido impor sobre mim e você um processo de desconstrução diabólico. Enquanto que Deus diz que nós somos aqueles que foram levantados para sermos responsáveis, íntegros, honrosos e leais, baseado nisso, seremos sim protetores e provedores. Se nós não buscarmos esses princípios com força, dificilmente nós seremos líderes de excelência. Um dos aspectos também muito importantes dentro dessa cultura da masculinidade bíblica é a valorização e a importância dos relacionamentos, das amizades entre nós como homens. Precisamos nutrir, um sentimento de companheirismo. Por quê? Muitas vezes, é lógico que a maior companhia que nós temos quando somos casados são nossas esposas, os filhos têm os pais, mas nós também podemos sim buscar apoio uns nos outros como irmãos em Cristo. Nós olhamos para Jesus e seus discípulos como modelo e vemos quanto isso foi saudável e é saudável. Quando nós estamos imbuídos desse contexto da amizade, dessa reciprocidade, sabe, nós iremos alcançar objetivos, nós iremos de forma íntegra, justa, amorosa e responsável, é lógico, acima de tudo, estar fortalecidos nos nossos relacionamentos, porque isso também é bom. Isso é uma cultura baseada nos ensinamentos da Bíblia. Lá no Gênesis capítulo 2, verso 15, muito conhecido, é lógico, diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. É interessante, porque Deus toma o homem e coloca sobre o homem uma responsabilidade. A primeira é de cultivar o jardim e a segunda, de guardar o jardim. A masculinidade bíblica envolve trabalho, e às vezes trabalho duro, dedicação. Tenho conversado com muitos de vocês, alguns rapazes até mais jovens. Essa semana tive o prazer de receber alguns lá em casa, dentre eles o Mateus. Mateus está aí, né? Cadê o Mateus? Está ali, a gente conversando. Menino muito precioso, ele contando para mim que acorda 3h40, 3h30, para pegar um ônibus para estar de 6 horas lá na Pajuçara. Falei, pô, esse cara está tendo o seu caráter forjado. Eu vivi essa experiência que ele está vivendo. Me acordava 4 da manhã e na época não tinha carro. Eu inaugurei o Graciliano Ramos e era difícil pegar um ônibus que saía aqui. Era o único ônibus que tinha, Benedito Bento, Ponta Verde. E o Graciliano nem ônibus tinha, só era para o centro e voltava. Durante muitos anos eu fui forjado nisso. Dói, mas é bom, porque você fica cascudo, né? Fica com as costas cascuda mesmo, igual casco de tartaruga, de cágado, né? Você não pode ser muito molinho, né? Nós temos uma geração hoje, infelizmente,
que se ela não for adestrada, ensinada a cultivar e guardar o seu jardim, ela não vai muito longe. Não sei se você conhece homens, eles não conseguem romper. Às vezes a mulher é a provedora. A mulher é a provedora, porque o cara, ele travou. Ele não teve um pai para forjá-lo, não teve alguém para forjá-lo. Tem pessoas que ela já tem uma natureza, né, de forja dentro dela. Às vezes não cresceu com o pai não estava ali presente, mas ele sabe da responsabilidade. Enquanto que tem outros, em suma. Mas o mais importante é compreender que quando você foi criado como homem, Deus colocou uma responsabilidade de você ser íntegro, de você ser honesto, leal, de você ser alguém que valoriza a honra. Mas Deus também quer te forjar para ser alguém que trabalha duro, que é dedicado no que faz. É Deus mostrando que eu e você já fomos criados e forjados para sermos os provedores e os sacerdotes da nossa família. Para os que estão casados, para vocês que são jovens, já aprenda. Eu não tive esse privilégio que vocês têm, de ser ensinado, né? De realmente ser ensinado a ter realmente essa masculinidade bíblica. Hoje meu pai é um homem de Deus, mas na época ele não tinha esse conhecimento, né, de me ensinar a honrar minha esposa, tarará. Louvado seja o nome de Jesus, porque o próprio Espírito ministrou no meu coração esse princípio de constituir uma família para Deus. E você que tem esse privilégio, valoriza isso. Um homem dedicado, responsável, criado à imagem e semelhança de Deus para cultivar o seu jardim. Mas a masculinidade bíblica, ela também é fundamentada na relação com Deus. Anote isso, porque para mim é o mais importante. Amém? Pela lealdade, honra, responsabilidade, integridade, por tudo isso, por sermos homens forjados para trabalhar, para realmente ser firmes, né? Eu até aconselho, né, a maioria dos jovens, os homens também. É sério que eu estou te falando. Se hoje você puder fazer uma arte marcial, um jiu-jitsu, né, um muay thai, a gente tem até na igreja professores, né? A nossa igreja, ela incentiva. Eu não sei se os professores estão aí, acho que estão, né? O Lemuel, fique de pé. Temos o Thierry, também fique de pé. O pessoal que que também estão com vocês, né, que são professores juntos, fique de pé. Se estão aqui os meninos que também instruem isso, né? Isso está lá atrás também. Então são esses camaradas aí. Se você quer fazer uma arte marcial, procure eles. A gente tem um espaço, a igreja alugou um espaço para investir nesse quesito masculinidade, porque eu sou a favor, meu irmão, não tem conversa não. Eu fiz quando era moleque, né? Mas hoje não estou tão assim preparado para isso. Mas você que quer ser forjado como homem para defender a sua família, quantos vídeos nós vemos aí de homens, né, cuja esposa, a filha é atacada, porque hoje tem um bando de doido aí de vez em quando que se levanta. Então você tem que proteger a sua família. Você não vai orar por um cara desse, não tem como. O cara está com uma faca, vai lá furar tua filha, tua esposa, você vai orar por ele? Você vai meter ela sapatada no meio da venta, meu amigo, não tem boquinha não. Então o homem tem que defender a sua família com a própria vida, amém? Então esse é um princípio. Obrigado, queridos, podem assentar, porque nós entendemos que a masculinidade bíblica, ela também acima de tudo, tem esse papel de proteger com a vida a esposa. Você quer ter uma esposa futuramente? Então, permanece firme para proteger a tua mulher, teus filhos. Então, baseado nesse princípio, a nossa relação com Deus, ela é a coisa mais importante. Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus.
Nós refletimos valores e características divinas. É lógico que isso inclui amor, justiça, sabedoria, integridade. São princípios bíblicos. Um dos aspectos que eu amo em viver de acordo com os princípios bíblicos, né, é a honra, a lealdade a Deus. Eu digo para minha esposa, ela sabe disso, eu já falei isso aqui de púlpito várias vezes. Antes de ser leal à minha esposa, antes de honrá-la e de ser fiel a ela, eu tenho que primeiro ser leal, honroso e fiel para com Deus. Se nós não inculcarmos, esse é o termo correto para mim, inculcar, colocar na cuca, né? Colocar para dentro da cabeça e mentalizar de que eu tenho que ter essa relação com Deus, sabe? Uma relação fundamentada em respeito a Deus, em honra a Deus. Dificilmente eu vou ser uma pessoa leal. Dificilmente eu vou ser um homem leal. A masculinidade bíblica, ela é forjada quando nós nos relacionamos com Deus. Por exemplo, esse é um momento muito importante, né? Muitos de vocês, de repente, poderiam ter afazeres, ou não estava realmente assim, caramba, tem que ir, eu vou porque eu sei que eu preciso. É um esforço, parabéns por isso. Então, isso prova que você quer ter um relacionamento com Deus. Então, nutre isso, porque isso vai fazer com que você reflita a própria imagem de Deus para as pessoas. Eu quero que você anote agora alguns pontos que eu acho muito importante dentro dessas características também da masculinidade bíblica, né? Primeiro, você foi chamado para ser líder. Pastor, todo homem, escuta o que eu estou te dizendo, todo foi chamado para ser líder. Não tem como. Você vai, em um momento da sua vida, exercer liderança na vida de alguém. Não tem como. Pode ser o seu filho, pode ser alguém da sua família, pode ser um amigo que te admira. Nós somos chamados por Deus para liderar. E a principal liderança que nós devemos exercer é a liderança da nossa família. Um homem de caráter, ele tem que saber liderar a sua família. Ele não pode ser um homem que tolamente permite que seus filhos façam o que querem. Ele tem que ser firme, posicionado. Ele tem que mostrar realmente esse papel de liderança para seus filhos liderados, né? Para sua esposa. Deixa eu te dar uma dica aqui, né? Saindo um pouquinho do estudo. Todo homem de caráter, homem em sentido modelo bíblico, ele deve ser o protetor da sua esposa. A tua mulher, ela tem que se sentir protegida por você. Ela tem que se sentir amada, não apenas protegida, mas também amada, valorizada, respeitada. Honra a sua mulher se você é casado, e os que desejam futuramente casar. Então, a liderança, ela é imprescindível. A proteção, anote isso, faz parte desse projeto divino. Já falamos da honra. Às vezes você vai ter que tomar decisões difíceis. Às vezes você vai sacrificar suas próprias necessidades pessoais para honrar a sua família. Eu fiz isso muitas vezes, gente. Eu deixei de comprar coisas para mim, para comprar para minha esposa, para os meus filhos. Eu deixei muitas vezes até de viajar, porque eu precisava dar um estudo melhor para os meus filhos. Eu deixei de fazer coisas para mim. Por quê? Porque eu precisava honrar os meus filhos. Eu preciso honrar minha esposa. Então, um homem de caráter, ele tem que ter essa honra. Liderança, proteção, honra. Às vezes você vai ter que se sacrificar para o bem da sua mulher, dos seus filhos, muitas vezes até dos seus pais. Porque eu sei que também submeter como filho não é fácil, mas é necessário.
Nós precisamos ser íntegros, já até falamos. A integridade gera honestidade, justiça, fidelidade. E você não pode ser uma pessoa fraca, você tem que ser forte. Homens fracos, escuta o que eu estou te dizendo, infelizmente, nunca serão bons líderes. Você não pode ser um homem. Quando eu falo de homem fraco, não é que você tem que gritar, não é que você tem que, não, mas ser firme, posicionado, mostrar força, mostrar que você está no comando. Isso é muito importante. A masculinidade bíblica também envolve responsabilidades. Homens irresponsáveis nunca serão bons líderes. Então seja um homem responsável. Haja com responsabilidade, não é que você vai ser perfeito. E tem um quesito que eu acho ele imprescindível. Muitas vezes nós também teremos que ser humildes, quebrantados. Seremos fortes, mas quebrantados. O maior modelo de quebrantamento que eu conheço é o próprio Deus. A Bíblia diz que Ele nos amou de uma tal maneira que deu o seu único filho. Você daria o seu filho para morrer no lugar de alguém? Eu sou muito sincero, eu não daria os meus filhos, minha netinha, para morrer não. Mas Deus deu o seu próprio filho. Se isso não é humildade e uma prova de amor, não sei o que nós podemos falar sobre isso. Deus expressou da sua própria vontade essa característica da humildade. E isso é extraordinário. Porque ser um homem bíblico também é ser piedoso, é ter piedade. Deus foi piedoso comigo e com você. Deus foi piedoso e misericordioso. E nós também devemos ser piedosos muitas vezes. Em Efésios capítulo 5, no verso 25, o apóstolo Paulo nos dá uma direção para quem é casado e para quem deseja ser casado, né? Ou casar. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sabe o que significa isso? Ser um marido amoroso, ser um marido que vai cuidar da esposa. Se vocês jovens querem casar um dia, aprendam desde já. Já comecem a orar pela esposa. Comece a colocar diante de Deus valores. Que tipo de mulher você quer para ser sua mulher? Nós que já somos casados, devemos manter uma relação respeitosa, compreensiva, amorosa, não egoísta, mas como Jesus, um amor incondicional e sacrificial. Porque, como maridos, nós também devemos sacrificar, muitas vezes, as nossas vidas. Dentro hoje de uma relação conjugal, eu sempre falo, quando aconselho, que a coisa mais difícil para um homem hoje é ser marido de uma só mulher. É verdade ou não é, gente? Primeiro, porque a gente sempre brinca aqui, né? Brinca, mas com seriedade. Primeiro, porque a tabela FIPE do homem está muito alta, né? Está faltando homem no mercado. Já começa por aí. Está faltando homem. E agora eu vou entrar um pouco nessa questão dessa cultura woker, né? Que é um movimento que começou aí há mais ou menos 15 anos atrás, né? Mais ou menos. E foi tomando força nas redes sociais. Movimento de um pensamento bem progressista, né? Sabe, onde as pessoas são livres para fazerem o que querem.
E dentro desse pensamento wokeista, dessa cultura maldita, a libertinagem tem sido inserida de uma forma terrível, onde inclusive a nossa juventude tem sido desconstruída de uma forma terrível. Eu até falei sobre isso um tempo atrás, onde o homem mais rico do mundo, Elon Musk, disse que o filho dele estava morto. Eu disse: o filho do cara morreu. Eu fui ver, não. O cara decidiu ser um wokeista. Entrou na cultura woke e tornou-se uma menina. Terrível. Ele disse: meu filho morreu, não tenho mais um filho homem. Olha que coisa. E ele disse: foi a cultura. É lógico que a cultura influencia, sim, mas eu acho que faltou paternidade. Isso é um fato. Isso é um fato, né? Faltou paternidade. Mas voltando, quando nós olhamos para a nossa geração e vemos a desconstrução da masculinidade, e é impressionante, porque ao mesmo tempo que a masculinidade é desconstruída, a feminilidade, né? Ou a mulher feminista está sendo potencializada de uma forma impressionante. Porque hoje as mulheres querem ser musculosas, né? Empoderadas, para frente, né? Tem umas até que hormonizam de uma forma que você olha para isso não é um homem, isso não é uma mulher, isso é um homem com rosto de mulher. Eu me lembro uma vez, eu estava treinando numa academia aqui próximo, e na época estava com um professor, um cara, gente muito boa, ele, das antigas, e a gente ali conversando, aí de repente ele falou: cara, olha quem vem ali. Eu nem conhecia. Rapaz, entrou a criatura, né? A mulher, ela estava tão harmonizada que o rosto dela estava quadrado já. E quando ela falou, se brincasse, ela estava falando mais grosso do que eu. Tudo bom, professor? Como é que o senhor está? Digo: misericórdia, eu aqui treinando. Aí quando ela saiu, o professor disse: e aí, bicho? Rapaz, que loucura. O que nós estamos passando hoje, né, por conta essa cultura maldita, onde esse pensamento feminista, a independência da mulher, é uma desconstrução diabólica. Eu vou, inclusive, dar um estudo sobre guerra espiritual daqui a algumas semanas, no sábado pela manhã, e nós vamos tocar nesses pontos onde o diabo tem entrado de uma forma terrível para gerar esse processo de desconstrução na mente das pessoas. Se nós não entendermos a base bíblica, se não entendermos contra quem nós estamos lutando, nós seremos presa fácil. Presa fácil. Marido de verdade, um homem de verdade, ele deve ser o líder que vai mostrar. É lógico que vai ter o coração, porque eu já tive bons pais aqui na igreja que mostraram seus filhos como deveria ser, e esses filhos também não quiseram. Não quiseram, mas aí é o coração de cada um, né? Provérbios 22, verso 6. Olha só: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É minha responsabilidade e sua responsabilidade instruir nossos filhos, não só apenas os nossos filhos, mas os nossos jovens, os nossos adolescentes, as pessoas, né, que precisam compreender esse padrão e esse modelo bíblico da masculinidade. O homem bíblico deve ser um homem piedoso, amoroso, bom pai, um amigo fiel. Ele deve viver de acordo com ensinos bíblicos, para que ele reflita a imagem de Deus em suas relações pessoais. E isso envolve, para a gente chegar nesse nível, isso tem que ser decidido no meu coração, ter essa forte relação com Deus. Ser um homem presente, amável, confiável. Um modelo positivo para as outras pessoas. Um modelo positivo.
Colossenses capítulo 3 mostra como devemos ser piedosos, né, e como devemos caminhar. Olha só, portanto, 3:23, tá? 3:23 e 24. Tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. O pensamento é esse. Quando você estiver fazendo alguma coisa, pensa que Cristo é quem está sendo servido. Pensa não, e é verdade, é assim que eu me comporto. É dessa forma que eu ajo. Eu sempre ensinei meus filhos. Sempre ensinei. Me lembro quando a minha filha fez 15 anos, peguei ela e falei, ó, vamos jantar. Saímos. Na verdade, eu falei, vamos passar um dia, né? Antes dela fazer 15 anos, eu passei o dia todo com ela. Almoçamos, fomos para o shopping, contei minha vida toda para ela, tudo. Ela chorou muito, eu falando, tererê, 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 instruindo. O Daniel também não foi diferente. Sempre conversei, sempre abri, sempre mostrei. É minha e sua responsabilidade, sabe? Fazer isso de coração. E eu não faço isso apenas com meus filhos, é lógico, hoje são centenas de jovens. Nós fazemos isso com centenas de casais. Quantos muitas vezes se perdem na caminhada, mas muitos também lá na frente reconhecem e retornam, porque viram a base na qual eles foram fundamentados. Provérbios capítulo 11, verso 3, nos ensina sobre essa questão da integridade. Provérbios 11, verso 3. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. Seja íntegro. É fácil? Não, não é. Não é. Mas se esforce para ser um homem justo, honesto, refletindo essa natureza divina, a natureza de um Deus santo e temente. Sabe, você tem que temer a Deus. Tema esse Deus santo. Tenha um coração de temor. Muitas vezes nós perdemos o temor de Deus. Sabe, nós estamos tão inseridos nessa cultura que parece que o temor não existe. E olha que eu já vi situações na vida de pessoas. Eu até falei hoje pela manhã. Recentemente nós tivemos aí nas redes sociais uma enxurrada, está diminuindo, né? Vai passando os dias, de um jovem que morreu precocemente por conta de um coração obstinado. É uma cultura de obstinação, é uma cultura, sabe, de rebeldia, do eu posso, do eu faço, eu quero. Não há temor de Deus. E se você for falar isso nas redes sociais, os caras vão para cima de você, isso é um fato. Para que isso? Precisa falar isso? Precisa falar. Sabe, perdeu-se o temor do Senhor. Uma geração que não tem o temor de Deus. Precisamos temer ao Senhor, ser retos e íntegros. Busque constantemente a direção de Deus para a sua vida, para o seu crescimento e amadurecimento espiritual. Amém, gente? Sabe, ser um homem bíblico, ser um homem leal, ser um homem honroso, ser um homem íntegro, piedoso, misericordioso, não é fácil. É um processo, é uma jornada, é uma caminhada que vai exigir muito esforço e sacrifício. Eu não posso ser desonesto com vocês. Agora, dia 15 de julho,
pela misericórdia de Deus, vou fazer 38 anos de casado com a mesma mulher. 38 anos. 38 anos, sabe, que não foram fáceis. Se você perguntar para mim, pastor, teve um momento de crise e já teve pensamento de separação? Muitas vezes. Eu até brinco lá em casa que digo que hoje que não, porque a gente já está mais senhorizinhos, né? Então já tomou vergonha na cara, já não fala mais nisso. Mas já houveram momentos de crises intensas, de olhar assim e falar, não dá mais, você vai para casa da tua mãe, eu seguro a tua onda, e ela dura, inflexível, e eu sair, ter que esfriar a cabeça, buscar Deus, respirar fundo. Minha filha mais nova, Daniel nem existia, não foi fácil, ter que respirar, que era, sabe, às vezes uns argumentos, umas ideias que não batia. Cara, pensa, como dizia a turma, num angu de caroço. Não foi fácil, mas esse é o bom de você se relacionar com Deus, é que o Espírito Santo vai te quebrantando. Para quem estava de manhã sabe o que eu vou falar, é a água trabalhando na pedra, sabe, aparando as pontas afiadas, né? Não sei quantos de vocês, infelizmente, porque não tiveram o Senhor, foram resolver num bar, num prostíbulo, com um amante, a raiva com a mulher. Pela misericórdia, Deus vinha, me quebrantava, aí eu ia, olhava assim, falava, se eu quisesse. Mas pedia perdão, ela também pedia perdão, e a gente ia se consertando, ia se tratando. Graças a Deus, houveram muitas investidas do diabo para traição conjugal, houveram muitas. Eu trabalhei numa empresa, o pastor Boaz trabalhou um tempo comigo, e eram acho que 13 mulheres, né? Eram 12 trabalhando conosco, e fora as que tinham na empresa. Cara, quando você está num nível de liderança, eu fui chefe, e eu me relacionei com muita gente, trabalhei em várias empresas. Eu até contei essa experiência de uma dona, secretária de uma dessas empresas que eu fui prestar serviço. Tudo bom? Como é que você está? O que você está fazendo esse final de semana? Estava distante, estava em outra cidade. Vamos lá em casa almoçar. Quero te apresentar a minha filha de 15 anos, ó. Que ideia! Entendeu? E aí eu de imediato já ligo para minha esposa, já conto. E foram tantas outras situações que... Mas ser íntegro, manter essa relação com Deus, muitas vezes não vai ter nada a ver com tua esposa. Sim, ela está no contexto, mas tem a ver com Deus, com respeito a Deus. Às vezes eu ficava pensando, cara, e se isso acontecer? Como é que Deus, né, vai me ver? É o temor. Então se esforce, é uma jornada, é um processo. Vai ser fácil? Não. É algo que vai ser construído ao longo do tempo. Mas, acima de tudo, com a ajuda do Espírito Santo, amém? Com a ajuda do Espírito Santo, com a palavra. Por isso você tem que ter uma relação com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que estar cravada no seu coração e na sua mente. Ela tem que estar dentro de você. A palavra de Deus tem que ser vida. Um homem bíblico, ele vai manter uma relação íntima com Deus, e o próprio Deus vai trazer convencimento, vai te quebrantar, vai tornar você um homem piedoso. Você não é perfeito, eu também não, mas o Senhor, que é perfeito, vai nos aperfeiçoando de fé em fé, de glória em glória, amém? Todos os dias, vai gerando consciência na minha mente e na sua dos erros e dos pecados, ou das tendências.
das tentações. E se houver pecado, algum erro, confesse para Deus, busque a graça, o perdão dele. E concluindo, gente, quando você mantém essa relação íntima com Deus, em todos os aspectos, em todos, você é bênção para as pessoas. Você é bênção. Você é bênção para aqueles que são amigos. Você é bênção para a família. Você é bênção para a sua comunidade. Eu não falo comunidade de igreja, mas onde você reside, para a sua vizinhança. Você é bênção. Você faz a diferença na vida das pessoas ao nosso redor. Você faz a diferença. Indiretamente, você, através dos seus filhos. Daniel, meu filho, está aí, já chegou ele? Daniel está ali atrás. O Kaique está aí, cadê o Kaique? Acho que eu vi, né? Fica de pé, Kaique. Esse moço mora lá no condomínio onde moramos, né? E ele e Daniel são amigos de muito tempo, jogaram bola, são amigos. E Daniel falou de Jesus para o Kaique, né? É o pai espiritual dele, né? Falou de Jesus, mostrou, trouxe para a igreja. E hoje o Kaique é uma bênção, é um homem de Deus. Um dia você senta para ouvir a história dele e da família dele. É um moço muito precioso. Mas olha que coisa interessante. A relação que eu tenho com Deus é transferida para a vida do meu filho. Automaticamente meu filho transfere para outras pessoas. E agora o próprio Kaique já está transferindo para outros. Isso é só um exemplo que eu estou dando do Kaique. Pode sentar, meu querido. Muitos de vocês, pastor Kleber, se não é o maior exemplo que eu tenho aqui hoje no nosso meio, né? Chegou menino, novinho, 11 anos, né? 10 anos. 10 anos. Senta com ele para você ouvir a história de desconstrução paternal. Olha, é porque está gravado, né? Senão eu ia falar um negócio aqui meio pesado, não dele, mas do contexto familiar. Eu conheço gente complicada, mas acho que a dele superou a minha. Muito. Cara, e complicação, velho. E muitos olhavam a impossibilidade. Mas quando você mantém essa relação com Deus, essa intimidade com Deus, Deus faz te enxergar não aquilo que é exterior, mas o que o próprio Deus está vendo no interior, lá dentro do coração. E eu me lembro quando ele foi crescendo e amadurecendo, Deus falou: joga sobre ele essa responsabilidade. Eu falei: toma a responsabilidade. Muitos não confiaram, muitos ficaram assim. Digo, e disse mesmo: se eu errar, vocês podem me culpar. Se não foi Deus que falou, pode me culpar. Não tem problema nenhum, mas Deus está falando. E olha a bênção que ele é para centenas de pessoas. Assim como os pastores que estão aqui, assim como você que está aqui. Quantos de vocês, né, foram de certa forma tocados? Porque quando você é um homem bíblico, não fica só em você. Isso vai sendo transferido. É um legado. Por isso é importante que você seja um homem bíblico, que viva um padrão bíblico, porque quem vai fazer isso é o próprio Deus, amém, gente? É Deus que vai agindo. Quantas pessoas você, por ser um homem bíblico, vai resgatar das trevas e colocar para a luz? Seja um homem bíblico. Seja uma bênção para as pessoas. Vamos nos colocar de pé, amém? Quando nós vivemos uma vida de um padrão bíblico como homens de caráter, nós não apenas ajudaremos a mudar as pessoas. Diga assim para o seu irmão: nós vamos ajudar a mudar o mundo. É verdade. É verdade. Nós vamos ajudar a mudar o mundo. Infelizmente, eu posso dizer assim, né? Tem muitos maus testemunhos
no meio evangélico, mas isso não me interessa. O que me interessa é o que é positivo. A igreja é o organismo, a igreja ela é a representatividade divina do poder de Deus na terra. Então você carrega dentro de você um DNA divino para fazer a diferença aonde você chegar. Então busque direcionamento de Deus, busque ser um homem bíblico, um homem de caráter, seja o mantenedor da sua casa, seja o provedor da sua família. Pede a Deus: Senhor, me dê graça, sabedoria para ser provedor, para ser mantenedor, porque com certeza você vai tornar o mundo muito melhor e você vai resgatar as almas que estão indo para o inferno para povoar o céu. Amém? Diga assim para o seu irmão: Deus criou você para cultivar um jardim, para cuidar de um jardim. Qual é o seu jardim? Para alguns hoje é a esposa, os filhos, para outros são os pais, são até avós, porque o que tem de rapazes que muitas vezes não cresceram com os pais, cresceram com a mãe, com a avó, com o avô. Ontem eu estava no evento ouvindo uma irmã que não é da nossa igreja, ela nos ama muito, pessoa muito preciosa, ela contando. A mãe, ela foi abandonada pelo pai, né? Ainda menininha, a gente ajudou, a gente formou ela. Ela tem esse respeito muito, a base da minha vida foram os pastores, nos apresentou lá para o pessoal. Porque quando você é um homem bíblico, um homem de caráter, você forma pessoas. Você está transferindo a vida de Deus para as pessoas. Sabe, quando você compreende que você está dentro do jardim e não fora, você tem responsabilidades. Então, não recuse ser uma pessoa responsável. Eu sei que a priori vai ser difícil, mas se você olhar a vida de qualquer avivalista, qualquer homem que fez diferença na sua geração, você pega um Smith Wigglesworth, 8 anos de idade já dentro de uma lavoura para ajudar os pais. Você pega um Evan Roberts, com 11, 12, 13 anos dentro de uma mina de carvão. Gente, é um dos trabalhos mais exaustivos e perigosos da época. Hoje nem tanto, né? Pela modernidade da máquina. Mas na época o cara tinha que descer aquelas... Muitos eram soterrados, mortos. Adquiriam doenças pulmonares irreversíveis. Mas estava lá. A maioria dos homens e mulheres de Deus estavam ali na lavoura, né, na época, com os pais. Deus nunca vai pegar desocupado. Deus vai pegar homem e mulheres que são firmes, posicionados, fortes, líderes de excelência. Então, cresça nesse contexto, sabendo que Deus te plantou no jardim do Éden para você cultivá-lo e para guardá-lo. Amém? Saia daqui hoje pensando: pô, qual é o meu jardim? De quem eu tenho que cuidar? Feche seus olhos, por gentileza. Pai querido, muito obrigado por essa noite, pela palavra, por tudo que nós aprendemos dentro do contexto da Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa gerar em nós graça, que saiamos daqui hoje, Pai, decididos a sermos homens honrosos, homens leais, homens fiéis, companheiros. Nós não somos uma ilha, precisamos de amizades, precisamos estar juntos, nos aquecendo também. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança para termos também comunhão uns com os outros. E eu quero te agradecer por essa igreja, te agradecer por cada um desses homens e mulheres de Deus que temos na nossa igreja, Pai. Moças e rapazes, meninos e meninas que estão sendo forjados, mas a responsabilidade maior é nossa como homens, de sermos esses canais
da manifestação da vida de Jesus. Muito obrigado, Deus, por cada um dos que puderam estar aqui nessa noite. Feche os seus olhos ainda. Eu não sei se entre nós, e eu sempre